Senhor? Amém. Glórias a Deus. Que dia maravilhoso, né? O dia que eu vou pregar, São Pedro manda chuva. Não que eu creio que seja com São Pedro, viu, gente? A Thaís já olhou e falou: brincadeira, irmãos. Brincadeirinha, só para descontrair. Glórias a Deus. Estamos aqui para adorar o grandioso Deus, soberano e eterno, para todos sempre. Amém. Nessa tarde eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Pedro, na Epístola. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 22. Antes de tudo, eu queria contar um testemunho, né? Eu e a Poli compramos nossa mesa, glória a Deus. Glória a Deus. Nossa mesa. Pensa numa felicidade que a gente dá. A gente comprou a escrivaninha também, já estudei na escrivaninha hoje. Glória a Deus. Vai sair Glória a Deus. Então a gente está muito feliz. A felicidade está tão grande que não cabe no rosto. Eu só queria compartilhar com a igreja porque a gente está muito feliz mesmo. Amém? Todos encontraram? Digo amém? Amém. Glória a Deus. O verso de número 22 do capítulo 2 de 2 Pedro vai dizer: com eles aconteceu e diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Glórias a Deus. O versículo é esse, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. Mano, coloca um pouquinho de café. Não sei se é minha voz que é feia mesmo. Glórias a Deus. Aleluias. Aí, melhorou. Glórias a Deus. Irmãos, nessa tarde maravilhosa, tarde da bênção, tarde que eu sinto saudade do nosso pastor. Glória a Deus. Confesso que eu estava com saudade de ter a oportunidade para pregar, tá? Glória Porque a Deus. a gente só fica ali. Aleluia. Então que dá vontade. Mas glórias a Deus. Obrigado, Thaís, pelo convite. Glória a Deus. Agradeço muito a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. Glória a Deus. Agradeço por essa oportunidade, porque para mim é uma oportunidade muito grande. Estar na Aleluia. presença do Senhor, falando da palavra dele. E sem mais delongas, vamos para o verso, para o texto que Deus ele colocou nas nossas mãos hoje. E a gente sabe que tem duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda epístola. E a gente vai perceber que na primeira epístola, Pedro ele vai escrever essa carta logo que ele foi preso por Roma. E aí ele sofreu por amor ao Evangelho, ele sofreu por amor daquilo que Cristo deixou nas mãos dele e dos outros apóstolos, que era ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. Só que os cristãos que vieram depois, que não conheceram Jesus, que não viram Jesus, eles começaram a sofrer perseguição. E quando você propaga a verdade, quem vive na mentira, ele não quer mais estar perto de você. Se antes de conhecer o Evangelho você tinha amigos que viviam em fornicação, que viviam em traição, hoje que você está no Evangelho, eles não te querem mais perto. Por que você não dá mais risada? Porque você não está junto com eles, você não faz mais parte do grupo. E essas pessoas, quando conheceram Jesus, eles amaram o Evangelho, só que esqueceram que tinha uma vida lá fora. E eles ainda não tinham percebido que quando se aderiu ao Evangelho, toda a sua vida mudava. Peraí, não está certo mais trair a esposa, não está certo mais roubar da empresa, não está certo mais eu adorar outros deuses, porque só existe um Deus verdadeiro. Aleluia. E as pessoas da época começaram a mandar embora. Quem tinha seus funcionários, não, dá licença, eu não quero você aqui não. Vai ficar falando para mim o que eu devo fazer ou não devo fazer? Muitos casamentos se dissolveram, porque acostumados a uma vida de promiscuidade, já não podia mais. Porque agora havia um Deus que regia todas as regras. Porque até então qualquer Deus servia.
Eu quero que chova, eu vou adorar o Deus Tupã, sei lá. Eu quero ser abençoado, eu vou adorar o Deus tal. Eu quero isso, eu vou adorar. Então, não tinha um Deus certo. E agora eles encontraram um Deus que é tudo. Aleluia. Que pode tudo, que tem o poder de tudo. Aleluia. Só que também não aceita tudo. Aleluia. E aí Pedro, mesmo na prisão, viu que essas pessoas estavam se desfazendo da fé. Falei, não, eu entrei nesse negócio, a minha mulher me largou, meu marido me largou, os meus bens, comecei a perder tudo, as pessoas não me querem mais perto. E Pedro, com o amor que Cristo deixou nele, que ele foi construído por Cristo, através do tempo que Pedro andou com Cristo, ele se compadece dessas pessoas, assim como um verdadeiro pastor, ele se compadece. Aleluia. Porque o pastor de verdade, quando ele vê que suas ovelhas estão enfraquecendo, ele vai dar um alerta, ele vai dar uma chamada de atenção, ele vai puxar de volta, falando, não, peraí, vamos, se fortalece, bora, continuar caminhando, o pasto verde ainda está longe, mas quando chegar lá vocês vão se alegrar. E Pedro, ele veio falar isso, o caminho é distante. Na primeira epístola ele veio falar isso para eles, o caminho é longo, só que não há nada que a gente possa sofrer nesta vida que seja maior que a nossa beneficência lá no céu, na vida vindoura. Glória a Deus. Porque foi para isso que Jesus ele se sacrificou, se entregou por nós. Glória a Deus. E Pedro ele ensina todas essas coisas na primeira epístola. E na segunda epístola, ela é magnífica, porque ela complementa a primeira. Na segunda epístola, Pedro ainda em Roma, preso, ele percebe que a perseguição contra a igreja vai aumentar. E aí você fala, mas por que, Paulo, que vai aumentar? Porque naquele tempo, desde que Pedro foi preso, até esse tempo da segunda epístola, que está mais ou menos em meados de 64 e 68 depois de Cristo, depois que Cristo morreu, quem era o imperador de Roma era Nero. Para quem não conhece um pouco de história, Nero foi simplesmente o cara que matou a mãe, não lembro o nome do outro rapaz que era responsável por ele, porque ele era muito novo para ser rei sozinho. E ele se desfez de todas essas pessoas. E aí um dia Nero falou, preciso construir um palácio novo. Vai e toca fogo em Roma. Porque o lugar onde ele queria construir o palácio dele, tinha casas, tinha pessoas morando, tinha dono. E aí quando ele taca fogo nessa cidade, durante a noite, as pessoas se escandalizam no meio daquela preocupação, minhas coisas. Nero culpou os cristãos, que já estavam sendo perseguidos, por estarem pregando a verdade, por estarem vivendo diferente do que eles viviam naquela época. E Nero, para se safar, para que não gerasse uma revolta e ele perdesse o poder dele, ele joga a culpa nos cristãos. E aí, como todo bom samaritano, vamos resolver, eu estou aqui, deixa comigo que eu resolvo. Nero falou, vou tacar esse fogo dentro do Coliseu. E aí todo mundo vai se divertir, vão esquecer do que eu fiz. Vão esquecer que eu estou construindo um palácio ali. A mesma coisa que nossos políticos fazem hoje. Levantam uma fake news, uma conversa fiada, qualquer notícia falsa para gerar burburinho no meio da sociedade. E aí a gente se esquece daquilo que é mais importante, daquilo que vai gerar mais consequência para nossas vidas. E a gente não percebe que eles estão trabalhando na encolha. A mesma coisa Nero fez. E Pedro, lá na prisão, ele fica sabendo disso. Porque o cristão ele precisa ser informado. O cristão ele precisa estar atento à sociedade que está atual. Ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor.
notícias, pessoas que morrem, furacão, porque os sinais eles vão vir, irmãos. E não vai vir um anjo do céu falar, Jesus está voltando. Aleluia. Os sinais serão perceptíveis. Aleluia. Todos nós veremos os sinais. Mas se nós não buscarmos essas informações? Só que Pedro era diferente, ele buscava essas informações. Ele buscava estar atento dessas situações. E aí ele vem dar uma escapatória para as pessoas. Na segunda epístola, ele vem dar uma escapatória, vai ensinar a eles sobre o que eles podem fazer para evitar de se afastar da fé. No primeiro capítulo, ele vai falar para as pessoas, ele vai ensinar essas pessoas que estão lendo, as pessoas que estavam espalhadas com medo de serem torturadas, com medo de sofrer perseguição, eles estavam se escondendo. Pedro escreve essa carta e vai ensinar para eles o caráter de um cristão. No verso de número 5 até o 8, ele vai dizer: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de vosso Senhor Jesus Cristo. É esse o caráter do cristão, que ele gera fruto. É um caráter de um cristão ativo, que trabalha para a obra, que trabalha para Cristo, que trabalha para ensinar a verdade bíblica. Lembra que Pedro foi preso por causa daquilo que ele pregava? Se ele tinha essa convicção, qual que vai ser a nossa para nos esconder? Eu não estou dizendo que eu vou ficar procurando briga à toa. Eu estou dizendo de me manter perseverante na minha fé, na verdade que eu sigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai afirmando, quando ele fala sobre o caráter do cristão, antes mesmo, no versículo 3, ele vai falar: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ele está lembrando a cada um de nós tudo aquilo que Jesus ele fez por nós. Aleluia. Ele se sacrificou por nós. Glória a Deus. E através desse sacrifício, eu vou construir um caráter cristão. Eu vou me manter na virtude, no conhecimento, no domínio próprio. E você percebe que isso, ele um gera o outro. Aleluia. É um contínuo do outro. Glória a Deus. É um seguido do outro. E o conhecimento, ele está aqui. Aleluia. Porque o conhecimento, ele não é somente da palavra. Ele é também das coisas vindouras, das coisas que estão vindo, as coisas da nossa sociedade. A gente precisa estar por dentro do que está acontecendo. Glória a Deus. Das notícias. Quem é mais idoso assim que nem eu, vê que as preocupações dos jovens são totalmente diferentes, né? Meu pai falava, porque na sua idade, a minha preocupação era trabalhar e trazer dinheiro para casa. Aí meu Deus, minha preocupação era comprar roupa. E o do jovem de hoje em dia eu nem sei qual que é a preocupação. E vai indo. E Pedro ele vai trazer isso, que a nossa única preocupação é conhecer a Cristo. A nossa única preocupação é nos aproximar de Cristo, é ter um caráter igual ao dele. É nos aproximar dele. Porque a perseguição vai vir. Só que ela depende de nós. Porque quando você vai ler essa epístola, você vai perceber que muitas pessoas se afastaram da fé.
E na segunda carta, no segundo capítulo, ele já vai ensinar as pessoas a se apegarem à fé, a eles se firmarem a tudo que foi pregado. Só que o engraçado é que quando Pedro ele fala isso, ele vai dizer o seguinte, que tudo que nós pregamos, nós vimos. Tudo que nós ensinamos, nós passamos. Ele vai falar que um dia, no Monte da Transfiguração, uma voz saiu do céu e disse: eis o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Aleluia! E ele fala, nós ouvimos. Não foi o Cristo que nos falou. Nós ouvimos. E você está de frente de uma pessoa que ela passou por isso e ela está te confirmando. Cara, não duvide. Não tenha dúvidas. Glória a Deus! Porque quando eu gero a dúvida no meu coração, para eu voltar à certeza demora bastante. E ele vai dizer isso com tanta firmeza que você consegue imaginar ele passando pela situação lá no monte, Pedro com sono. Nossa, que preguiça, né? Para levantar cedo é uma dificuldade, né, vida? Imagina Pedro, a tantas horas da noite, um sono, já rodou com Jesus por tanto lugar, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha carroça. Aliás, tinha carroça, mas eles não tinham. Os homens andando descalços, num sol escaldante. Meu Deus, um monte de gente. Não sei o quê. Se quem trabalha no comércio já chega cansado em casa, imagina eles. Um monte de gente apertando Jesus. Os discípulos, não, mexe no mestre. Todo mundo cansado. E Jesus ainda fala, vocês estão cansados? E aí no meio desse sono, Pedro escuta uma voz. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Aleluia! Olha que magnífico, os céus confirmando aquilo que os apóstolos vêm nos pregando. Glória a Deus! A gente só vê outra confirmação dessa quando o próprio João vem batizar Jesus. O Espírito ele desce sobre Jesus como um pombo. Aleluia! E uma voz novamente fala. Aliás, primeiramente fala: eis o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Aleluia, Jesus! Sabe o que é magnífico? Que quando Pedro ele vem trazer a lembrança a isso, ele está falando, cara, assim como Cristo dava tanto prazer para Deus, imagina quanto mais nós daremos a Ele pelo nosso sofrimento. A palavra que Deus ele me deu hoje, a palavra que o Senhor ele me deu hoje, ela vem para nós cristãos, para que a gente não venha se afastar da fé. Aleluia! As coisas ruins vão acontecer, os desentendimentos vão acontecer. Se na nossa casa, com a nossa família, que a gente cresceu, a gente não se entende muito bem, imagina com os irmãos da igreja, que a gente passa pouco tempo junto. E Pedro ele está falando isso. Só que o melhor é que Pedro ele dá uma confirmação maior ainda, porque se isso do próprio Deus confirmar aquilo que eles vinham pregando, que eles viram, que eles passaram, ele vai dizer: Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! ele vai fazer lembrança lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1, que vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho. Aleluia! Glória a Deus! Vocês não estão entendendo? Pedro está se comparando aos profetas. E ele tem autoridade para isso, porque ele vai dizer, cara, não tem ninguém que falou de Deus senão o próprio Deus falar. Sem antes o próprio Deus falar. É mentira, Paulinho? Abraão. Quem que falou com Abraão? Deus. Vamos para Noé. Quem que falou com Noé? Foi Deus.
todos os homens de Deus, considerados patriarcas, considerados profetas, todos os homens de Deus, Deus falou antes com eles. Aleluia. Ninguém nunca falou de Deus sem antes o próprio Deus falar conosco. Aleluia, Jesus. A gente vai ver um exemplo disso lá no Éden. Adão lá no Éden, vivendo no Éden, e Deus desce para falar com Adão. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém, nenhum de nós, nem o mais bonzinho de nós, vai falar de Deus se Deus não falar antes. Verdade. Aleluia, Jesus. E aí a gente se pergunta por quê? Porque falar de Deus é algo tão verdadeiro, é algo tão poderoso, que a gente não pode falar de qualquer jeito. Aí as pessoas olham e falam assim: nossa, o irmão fulano fala tão bem lá na frente, o irmão ciclano ele prega tão bem, mas não sabe o temor que está dentro dele. As únicas pessoas que não têm temor são os falsos profetas. São pessoas que vivem do dinheiro que a fé rende. Porque a fé rende dinheiro. Senão a gente não teria 1 milhão de religiões, não teria 1 milhão de crenças, não teria 1 milhão de caminhos, como dizem por aí. Se não rendesse dinheiro, não tinha esse monte de coisa, não tinha necessidade. Era só crer no que tem e pronto, acabou. Só que rende. E disso muitas pessoas se aproveitam. E o ponto-chave que Pedro ele pega vai estar lá na segunda epístola, na segunda epístola do capítulo 2, onde ele alerta sobre os falsos mestres. Ele vai dizer: cara, tem tanta gente que conheceu o Evangelho, tem tanta gente que conheceu a verdade, só que por medo da perseguição, perverteram a verdade. E aí muitas vezes a gente vai perguntar: mas como é que é? Se é verdade, como é que se pode perverter? Pode. Vamos lembrar lá no Éden de novo. O que a serpente fez? Ela perverteu a verdade. Ah, não é para comer nenhuma fruta? Não, só um fruto que não é para comer. E a gente se perde nisso. E Pedro está trazendo esse alerta. No finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim como Paulo também já alertou, Paulo também já ministrou com toda a sabedoria que o Espírito Santo ele deu, com toda a sabedoria que foi colocada sobre nós, com toda a autoridade, ele já alertou a cada um de vocês sobre isso também, que existem falsos mestres, porque já existiam falsos profetas. O legal é que ele não confirma todos os profetas. Ele fala: os profetas falaram a respeito de Deus, mas nem todos são verdadeiros. Nem todos eles são profetas que falam que são boca de Deus. Da mesma forma que não tem mestres, não tem só mestres bons. Não tem só mestres verdadeiros. Mestres que o próprio Cristo levantou, inspirou. Glória a Deus. Só que o melhor desse texto, quando ele alerta sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres, é quando ele fala: mas não fica preocupado. É necessário que eles tenham, que eles existam, que essas pessoas existam. É necessário aprovar a fé de vocês. Aleluia. Só que é o seguinte: assim como Deus não poupou anjos que se rebelaram, assim como Deus também não poupou o mundo antigo, mas poupou Noé com sua família e livrou do dilúvio. Assim como ele não poupou Sodoma e Gomorra, mas ele poupou Ló. Glória a Deus. Deus ele poupa os seus. Aleluia. Deus ele livra os seus. É por isso que eu falei que essa epístola ela é maravilhosa, porque quando você lê a primeira epístola, você fala: é verdade, a gente vai sofrer. E se você não tiver alicerçado, rapaz, você sai com depressão. O tanto que Pedro fala sobre perseguições. Só que aí você lê a segunda carta e ele fala: mas o injusto ele vai sofrer, porque no dia do juízo ele receberá o seu salário.
Ele vai falar: parece para vocês que está ruim agora, mas lá na frente vai melhorar. Então se mantenham na fé, se mantenham firmes na verdade. Eu digo isso e vou dizer sempre: a verdade é inabalável. Por mais que se perverta a verdade, mas se você buscar e confrontar essa verdade entorpecida, ela não subsiste, ela não permanece. Ah, como assim não permanece? Pega o exemplo. Quando você era do mundo, você ouvia muitas pessoas falar assim: ah, porque o meu marido disse que foi jogar bola, mas quando eu perguntei ele gaguejou, e aí não sei o quê. É a verdade pervertida. Provavelmente foi jogar bola, mas ele não ficou só jogando bola. Ele foi fazer outra coisa, mas quando ele é questionado sobre isso, acabou o argumento. Ele só pensou até jogar bola. A mesma coisa, a verdade de Deus. Quando eu leio as passagens, as epístolas de Pedro, alertando a igreja sobre os falsos mestres, eu percebo que ele está dizendo que vai acontecer. Não interessa o que eu faça, não interessa que a minha igreja seja a mais pentecostal do mundo, não interessa que o Espírito Santo esteja aqui, vai acontecer. Vai ter falsos mestres. Eles vão se levantar no meio de nós. Só que eu não preciso ficar brigando com eles. Porque se nós vivemos em sinceridade, se o Espírito Santo realmente habita em nós e aqui neste lugar, se a presença de Deus ela é conosco, esses falsos mestres não vão ficar. Aleluia! Glória a Deus! Eles fogem, porque eles não têm mais lugar. A gente percebe isso desde quando eu iniciei aqui, que eu me uni nesse ministério. Tem a Thaís também, que é mais antiga, né, Thaís? Thaís, a Marta. Muitas pessoas vieram, mas não permaneceram. Pessoas que falavam bem, pessoas que ministravam, meu Deus do céu, que tinham uma eloquência, mas não permaneceram. Porque essas pessoas só querem sucesso. As pessoas, os falsos mestres, eles não estão querendo um público de meia dúzia de pessoas. A não ser que seja meia dúzia que dê um retorno bom, mas se não for, também não quer. Eles querem ser ovacionados, querem ser levantados. Nossa, mas como a Poliana prega, meu Deus! Vou dar um carro para a Poliana. É o que essas pessoas querem. Elas não pregam por simplesmente o prazer da palavra. Glória a Deus. A gente vê alguns irmãos que pregam com simplicidade. Vou dar um exemplo do nosso irmão Raimundo. Não leve a mal, tá, irmão Raimundo? Eu gosto muito quando o senhor prega. Gosto mesmo. O senhor tem um entendimento da palavra. É maravilhoso. E eu me inspiro nisso. Só que o senhor traz de uma forma simples. E muitas vezes as pessoas falam: ah, quem é esse João sem braço que está aí? Desculpa, tá, irmão? Mas as pessoas que não te conhecem e não sabem a sua sinceridade, olham isso. Só que não vem a sinceridade, não vem a verdade, não vem o amor. E elas não sabem aquilo que o Senhor trouxe no seu coração. Elas preferem muito mais pessoas que preguem bonito, que falam bonito, que, nossa, profetiza carro, casa, chave, isso e aquilo, e pula. Mas elas não querem ouvir a simples verdade. Porque a verdade ela é simples. É sim, sim, não, não. E Pedro ele nos alerta. E para finalizar, irmãos, para não ficar enfadonho, último capítulo dessa epístola, Pedro ele vem exortar os irmãos, a nós, a nos permanecer em Cristo. Hoje eu vi um vídeo de um rapaz, ele fazendo um anúncio sobre um curso gratuito da Bíblia que ele estava dando. E aí eu achei interessante que ele disse: eu faço vídeos há 2 anos aqui no YouTube e tal, e aí as pessoas sempre me perguntam: o que é pecado? Será que Deus me odeia porque eu forniquei com a minha esposa?
Com a minha namorada. Sabe, umas perguntinhas tão bobas que você lê a Bíblia e você já sabe a resposta. E ele vai falar o seguinte, que pessoas que têm uma vida contínua de oração, elas não ficam perguntando isso. Pessoas que não se perdem em internet, pessoas que não se perdem em fuxico. Porque a internet hoje em dia é isso, é fuxico. É o que aconteceu na vida de fulano, é o que aconteceu na vida de ciclano. Você viu a igreja tal, você viu a igreja, sei lá, você viu que o pastor ciclano não sei o quê. É fuxico. E esse homem, foi uma passada bem rápida, eu vi ele falando, nesse vídeo ele falou isso. Isso me chamou a atenção, porque vinha de acordo com o que eu estava lendo sobre Pedro, quando ele fala na terceira epístola, terceiro capítulo da segunda epístola. Ele vai dizer para os irmãos: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, eles mesmos. Verso 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está seu Deus? Cadê a vinda de Jesus? Nossa, desde o tempo dos meus pais que dizem que Jesus está voltando, e não sei o que, aquela conversinha que a gente sempre escuta. E Pedro vai falar: não se apostate da fé, não se afaste da fé, porque o dia do Senhor virá. Aleluia. E é certo que ele virá. Tão certo que ele virá como um ladrão, no verso 10. Ninguém sabe o dia nem a hora. Aleluia. Mas ele virá. Glória a Deus. Que a gente se mantenha firme na fé. Que a gente se mantenha firme naquilo que ele nos entregou. Para que nenhum mal venha nos alcançar. Glória a Deus. Para que toda tempestade que nos assolar seja para o nosso crescimento. Glória a Deus. Porque o cristão, ele é como um livro escrito. Tudo que a gente sofre por amor de Cristo, todo mundo vai ter. E possa ser que no começo as pessoas vão dar risada, falar lá, pessoa fulano apanhando besta, né? Sendo preso porque estava no culto, nossa, besteira, é só não ir para a igreja. Mas um dia eles vão parar e falar: mas por que é tão errado ir para a igreja? Porque a verdade, ela sempre permanece, irmãos. Aleluia. Ninguém morre porque não acredita, pelo que não acredita. Ninguém morre, ninguém é perseguido porque aceitou o que todo mundo quer. Ninguém é desprezado porque faz o que todo mundo quer. Ninguém. Se você fizer tudo o que todo mundo quer, ninguém vai te desprezar. Você vai ser o melhor. Não, vem aqui em casa, tem um churrasco, tem isso, tem aquilo, vem pra cá. Agora, se você é um que não se envolve com essas coisas, quando te chamam, fala assim: ah, vem aqui, não tem cerveja não, não tem cigarro não. Né, Bia? Eu sei que você não gosta, mas é rápido. Então se mantenham na fé. Glória a Deus. Se mantenham perseverantes na verdade de Cristo. Aleluia. O Salmo 95, verso 6, vai dizer o seguinte: vinde e adoremos, e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor, que nos criou. Aleluia, glória a Deus. Que a gente se mantenha nessa palavra e a gente se prostre na presença do Senhor, que a gente se alegre na presença do Senhor, que a gente louve a Ele com toda a intensidade. Aleluia. Que as nossas fraquezas não venham nos impedir de adorar a Deus, porque Ele merece todo louvor e adoração. Glória a Deus. Sabe, quando a gente vem para a igreja, quando a gente busca a Deus, quando a gente está mais fraco, é quando Deus mais trabalha. E quando a gente acha que a palavra que a gente vai ministrar não vai fazer efeito,
é que Deus faz efeito. Aleluia. Porque quem faz efeito é Deus. Glória a Deus. Não é a eloquência, não é o que eu estudei. É lógico, vamos estudar, então. Vamos confiar, só que nós temos que fazer a nossa parte. Vamos estudar. Para que a gente não seja enganado. E vamos vigiar. Glória a Deus. É na oração que a gente vigia. É na busca ao Senhor que a gente vigia. Eu sei que eu já falei várias vezes que para encerrar, mas para encerrar o louvor, pode? Glória a Deus. Eu peço que os irmãos se ponham de pé. Glória a Deus.